Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara Cidadã. Olá, eu sou a Drica Santos e seja muito bem-vindo ao Câmara Cidadã. A Associação Amor Pradal foi fundada no ano de 2000 e é uma organização composta por pais e familiares de pessoas com a síndrome de Down. O seu objetivo principal é promover a inclusão e a valorização dessas pessoas em diversas áreas da vida, desde o diagnóstico até o mercado de trabalho. A associação oferece atendimentos especializados nas áreas de psicopedagogia, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, pedagogia, educação física, assistência social, entre tantas outras. Além disso, realiza grupos de desenvolvimento pessoal para adolescentes e adultos com a síndrome de Down e também oferece apoio emocional aos familiares. Com 64 associados com idades entre 6 meses e 43 anos, a Amor Pradal realiza cerca de 17 mil atendimentos por ano nas cidades de Balneário Camboriú e Itajaí. A instituição também promove a inclusão de jovens no mercado de trabalho, com o apoio de um projeto aprovado pelo Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, o PRONAS. A missão do Amor Pradal é construir um futuro muito mais justo e inclusivo, movido pelo amor, pelo respeito e pela solidariedade. Valores que inspiram a seguir em frente, transformar vidas e ampliar possibilidades. E para falarmos um pouco mais sobre os trabalhos que são desenvolvidos pela entidade, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio, para um bate-papo, a mobilizadora de recursos da entidade Amor Pradal, a Daniele Berkenbrock. Seja muito bem-vinda, Daniele, aos nossos estúdios da Rádio Câmara ABC. Obrigada, Drica. Obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Bom, para a gente iniciar esse bate-papo e para que as pessoas que nos acompanham possam conhecer um pouquinho mais da entidade, nesses quase 25 anos de história, de trajetória, como é que o Amor Pradal tem impactado a vida das pessoas com a síndrome de Down e as suas famílias em comunidade, Daniele? Sim, Drica, o nosso trabalho ele é executado desde o nascimento. Quando há um nascimento na maternidade, a gente faz todo esse processo de acolhimento, né? E, eventualmente, a família tem que passar na Secretaria de Saúde, né, nas UBSs, para que seja encaminhada para a nossa instituição para os devidos atendimentos, né? Dentro da nossa instituição, ela é feito o acolhimento e a gente fica aí desenvolvendo todo um trabalho exclusivo e especializado para aquela criança, né? Para a sua família. Então a gente dá o suporte desde a criança até os seus familiares, e o impacto é muito grande. Nosso trabalho, a gente é especializado em síndrome de Down e muitas famílias vêm de outros municípios morar em Balneário Camboriú devido ao nosso atendimento. Então isso para nós é muito gratificante, a gente vê o reflexo do nosso trabalho, que é feito com muito profissionalismo, né? E amor também, né? Porque tem que ter muito amor para trabalhar com esse público, enfim. E é um amor recíproco, assim. É um amor que a gente dá e o amor que a gente recebe também. É uma troca. É uma troca. Agora, Daniele, a gente falou ainda há pouco que vocês atendem não só Balneário Camboriú, mas também Itajaí. Tem outras cidades da região que também podem ser atendidas ou são as duas? Não, apenas as duas, né? Porque, na verdade, nos limita são os convênios que a gente tem com cada município, né? A gente tem um convênio que é a parte da Fundação Catarinense Educação Especial, que a gente atende a estimulação precoce de 0 a 6 anos, que a gente pode abranger uns outros municípios. A gente atende Itapema, aqui na unidade de Balneário, mas devido a essa questão de 0 a 6 anos, e o SAI, que é o Grupo Especializado de Atendimento aos Jovens, né? Mas isso daí é só específico nesses dois casos. E Itajaí também, a gente atende ali da região ali de Itajaí também nesses dois projetos, de 0 a 6 anos, através da Fundação Catarinense de Educação Especial,
da estimulação precoce e dos grupos de jovens. Vamos falar um pouquinho dos desafios enfrentados pelas pessoas com a síndrome de Down, né? De que forma que a associação ela busca contribuir no processo para que essas pessoas possam superar esses desafios. A gente trabalha desde a família, né? Porque às vezes o desafio está próprio dentro de casa, né? E a gente também faz esse processo todo de acolhimento ao familiar, a introdução deles na escola, a gente dá todo o suporte deles para a escola, né, a vida da inclusão, que são todos, quando vem para a associação, além de a gente ter o processo também, eles têm que estar matriculados na escola. Então a gente dá todo esse suporte, né, e daí são vários desafios que eles têm, né, a questão do preconceito, né, na sociedade, já vem preconceito na escola, muitos vêm com preconceito também dentro de casa, às vezes mãe solo, né, porque acabam se... muitos nascimentos, eles são, no processo da gestação, não é visto que tem síndrome de Down através dos exames. E aí, no ato do nascimento, muitas vezes as famílias acabam sabendo, né, da questão da síndrome de Down. E em muitos casos, tem famílias que a mãe acaba, o marido abandona, né, aquela mulher... E ela se torna mãe solo. Então, a gente dá todo esse aporte do serviço social, todo o aporte da psicologia também para a família, né? E todo o suporte também para aquela criança, para que se desenvolva incluída na sociedade, incluída no mercado de trabalho, incluída na escola, né? Porque, na verdade, a deficiência está nos olhos de quem vê, né? É verdade. Então, para nós, isso... Não condiz, né, com todo esse nosso trabalho que foi desenvolvido graças aos pais que lá no ano de 2000 constituíram a Associação Amor para Down. É o DNA do amor. É o DNA do amor, exatamente. É o cromossomo do amor. É verdade. Agora, hoje, quais são os principais parceiros da entidade e como é que eles contribuem nesse processo todo de fortalecimento da inclusão como um todo? Olha, a gente em Balneário Camboriú é uma realidade muito bacana, muito positiva, né? A gente tem parcerias distintas em cada município. Em Balneário a gente assim tem muitos parceiros, desde a prefeitura, que a gente tem convênio através do Conselho da Criança e Adolescente e através do Conselho da Assistência Social. São 2 recursos que a gente recebe na parceria. Nós temos também o recurso da parte ali da parceria com a saúde, com a Secretaria de Saúde, né? Então, assim, a gente tem um leque aqui, Balneário Camboriú, de 100, nosso recurso financeiro, ele é proveniente, 85% de recurso público aqui no município de Balneário Camboriú, então a gente não tem o que se queixar. Graças a Deus, a gente é muito contemplado com relação a isso. Uma realidade totalmente diferente de Itajaí, que a gente tem restrito e a maioria de Itajaí é recurso próprio, né? Então, assim, os nossos parceiros aqui em Balneário Camboriú seria a prefeitura, né, através dos conselhos da criança e adolescente e a parte da Secretaria de Saúde. Bom, logo na abertura do programa a gente já deu uma pincelada sobre os atendimentos que vocês oferecem por meio da instituição, né? Mas para que a comunidade toda possa compreender de uma forma ainda mais abrangente, né? Um pouco mais sobre a atuação da entidade, eu queria que você justamente falasse sobre quais são esses atendimentos especializados que são oferecidos atualmente pela instituição e se você também poderia nos dar exemplos de atividades ou até mesmo terapias que são desenvolvidas pela instituição. Sim, na verdade os atendimentos, a Associação Amor para Down é um atendimento voltado ao atendimento clínico, né? Então nós atendemos como se fosse uma clínica, lá não existe contraturno, as famílias quando vêm na Associação Amor para Down, elas vêm através das UBSs, através dos postos de saúde que nos encaminham, né, para que ter essa regulação, vamos dizer assim, no município. Aquela família vem até a instituição, é feita uma anamnese, que é feita uma triagem de quais principais atendimentos que aquela criança necessita. Os nossos atendimentos, eles são na parte da fonoaudiologia, que trabalha a questão da hipotonia, porque muitas crianças eles têm a parte da hipotonia, né, a boquinha aberta, a linguinha para fora, e eles têm muita flacidez, né? Então a parte da hipotonia, que trabalha a parte da área da fonoaudiologia, a fisioterapia, a questão do andar, da questão postural e tudo mais, a parte da pedagogia e psicologia na questão do apego de um lápis, a motricidade fina, a motricidade média, enfim, tem todos os processos da área mais clínica, que não faz parte, mas eu, assim,
a gente acaba conhecendo, né? Enfim, por estar muito tempo já na instituição. E a parte também da serviço social, que a gente tem a questão que faz as orientações às famílias, através dos benefícios sociais, que aquela família pode buscar os recursos e tudo mais. A família que necessita de cesta básica, a gente não faz assistencialismo, mas a gente dá esse suporte, né? Porque muitas famílias, às vezes, e agora? Eu tenho um filho com deficiência, o que eu vou recorrer? Para onde eu vou, né? Então, a gente dá toda essa parte de suporte. Então, seria como se fosse uma clínica. Aquela criança vem em torno de meia hora o atendimento por cada especialidade e aí depois vai embora. Geralmente é 1 a 2 atendimentos por semana e quando às vezes é uma média, dependendo, não tem... Às vezes tem algumas áreas que são até 3 atendimentos na semana também. Tem fila de espera? No momento, graças a Deus, não. Estamos redondinhos, assim. Lógico que às vezes tem alguma fila de espera, mas na questão pontual de alguma especialidade ali interna, mas sempre existe a rotatividade daquela criança que recebe alta e posteriormente pode vir a suprir essa vaga, né, essa demanda, né? Mas no momento não. E o suporte que vocês dão à família? Sim, o suporte que a gente dá à família é o parte tanto do processo da área psicossocial, né, que é a questão da família ali, da parte da psicóloga e da assistente social, né, e aí é feito todo esse trabalho mais desenvolvido na área da psicologia, né, o suporte emocional, né, né, não olhar a deficiência e sim amar aquela criança, né, e a gente dá todo esse suporte. A família sempre tem acesso quando precisa marcar um horário para conversar com nossos profissionais. A nossa associação sempre é aberta, não existe, lógico, tem que marcar um horáriozinho para poder falar, né, mas enfim, a gente dá todo esse suporte para a família até a vida adulta, desde bebezinho até a vida adulta. Daniela, já que a gente está falando desse suporte à família, eu queria também que você falasse para a gente das ações que são desenvolvidas com as crianças e com os jovens, que tem como foco a inclusão escolar e também o mercado de trabalho, né? E de que forma que vocês trabalham isso na família? Então, a gente trabalha isso na família porque a gente até fala muitas vezes, não no caso da escola, porque a escola a gente sabe que enfrenta os desafios através do preconceito, através da dificuldade, porque como tem a questão da deficiência intelectual, tem a questão do processo de aprendizagem mais lento do que uma criança típica, né? Então, o que acontece? A gente dá todo esse suporte à escola, a gente tem acesso livre às escolas municipais e particulares, né? Quando a gente quer marcar uma reunião, a escola posteriormente pode vir até a nossa instituição também, a gente está sempre de portas abertas e existe adaptação de material, todo esse suporte que a gente pode dar para as escolas, a gente faz, adaptação de material, enfim, algum atrito que tenha em relação à escola, em relação a bullying, né, a preconceito, a gente sempre faz essa interferência e a escola está sempre aberta para nós. Já no mercado de trabalho, alguns jovens, a gente tem um programa de atendentes eficientes, que é um projeto contínuo que a gente tem, que eles trabalham questão de eventos para recepção, né, que são algo mais pontuais, né? São poucos que estão no mercado de trabalho com CLT, com 6 horas corridas, porque a gente também tem a parte da questão da proteção das famílias, que a gente entende, né? Sim. Então, assim, a gente busca o direito a todos, porém tem algumas questões de familiares que são um pouco delimitado, né? Às vezes a família também trabalha, não tem como levar e tudo, então aí a gente desenvolveu esse projeto de atendentes eficientes, que eles trabalham em eventos pontuais, eles ganham seu dinheirinho, mas aí é feito geralmente no final de semana, com um evento que é feito agendamento através das empresas, agendam com a gente. Que as famílias também possam As famílias também podem, eles dão suporte, a gente também faz esse processo de sensibilização das famílias também, da importância deles terem essa autonomia, de ter o trabalho, de ter o espaço deles e ter o dinheirinho deles também. Né? Então eles ficam bem envolvidos com isso e é um trabalho que está sendo desenvolvido com muita, assim, a gente está há 2 anos nesses atendentes eficientes e está sendo muito bem visto. A Expocentro é parceiro nosso em alguns eventos nacionais que vem, que dá suporte para esse público, né, que às vezes é um pouco esquecido por já estarem adultos, né? Então, assim, eles sempre são lembrados nessa questão do mercado de trabalho. Você tocou num ponto, essa questão da fase adulta. Vocês acompanham esses jovens até que idade? Nós acompanhamos, nosso mais velho atualmente, a gente tem 43 anos, né? Mas nós entramos agora a gente está entrando agora no conselho do idoso, porque, assim, eles têm a fase da questão da velhice precoce, né? Então, assim, hoje em dia tem 43, mas tem a questão da precoce. E tem esses pais dessas pessoas com síndrome de Down que já são mais velhos também, né? E esses pais, né? Então, essa é a nossa maior preocupação. Então, a gente
gente tem o processo é até a vida adulta, independente de qual idade for, mas a gente agora está buscando novos meios para atender esse público maior, de 60 mais, vamos dizer assim, né? Que tem agora, a gente está tendo esse olhar. Tem uma demanda que é uma demanda aqui que vai seguir agora para frente, né? Amor para Down tem 25 anos, mas esse que tem 25, os pais são mais velhos, então a gente tem que pensar no pai daquela pessoa com síndrome de Down e neles também por ter a velhice precoce, né? Você falou dos 25 anos, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho como é que vocês avaliam as conquistas alcançadas e quais são os planos ou até mesmo os projetos futuros que a associação deseja implementar daqui para frente, né? Porque nesses 25 anos de trajetória tem muita história aí. Tem muita história, Drica. Tem muita história. Eu vou resumir rapidinho para vocês. Na verdade, a associação começou no ano de 2000, porém, efetivamente, ela começou no ano de 2009, né? É o recurso que veio lá de Itajaí, depois a gente trouxe para cá, para Balneário Camboriú, e um dos nossos presidentes falou, não, vamos alugar uma casa, a gente precisa fazer esse nosso trabalho. E a gente, então, em 2009, a gente começou com um espaço pequeno, com alguns poucos atendimentos e tudo mais. A gente fala assim, brinca, né, que eu sou um pouco patrimônio, que eu estou há 15 anos já na instituição, entrei em 2010, bem recente, a associação era muito novinha, então eu participei todo esse processo de desenvolvimento da instituição, né? As conquistas foram imensas, né? Assim, muitos desafios, mas assim, eu pesando ali na balança, a gente tem mais conquistas do que desafios, porque é sempre muito gratificante aquele sorriso no olhar, aquela mudança que a gente gera na família, em cada processo ali, né? A associação ela se desenvolveu através de uma boa gestão, uma boa diretoria também, que é muito à frente. Eu acho que as instituições que não têm uma boa diretoria, uma boa gestão, acabam se perdendo no meio do caminho. E a nossa gestão, assim, é nota 1000, a nossa diretoria é super efetiva, a nossa equipe é muito unida, ela é muito especializada, a gente não tem processo de rotatividade de funcionários, isso que é muito bom, porque a gente tem que ter um vínculo naquele atendimento com aquela pessoa, né? E no ano de 2014 para 15, um empresário em Balneário Camboriú falou, mas vocês têm que ter uma casa própria, vocês têm que ter uma sede. A gente não tinha, conseguimos um terreno, concessão de uso do município por 25 anos. E o empresário construiu a nossa primeira sede. Em 2016, a gente inaugurou a nossa associação aqui em Amor para Down de Balneário Camboriú, uma sede que tem um espaço físico enorme, extremamente acessível, tem acessibilidade e tudo, né? E esse mesmo empresário quis construir para nós em Itajaí. Nós conseguimos o terreno em Itajaí, mas ele veio a falecer no meio do caminho. E aí, posteriormente, a Fundação Catarinense de Educação Especial nos cedeu o recurso e a gente construiu a sede de Amor para Down também em Itajaí, que hoje em dia lá é o centro de referência de atendimento às pessoas com síndrome de Down, se tornou centro de referência, e cá estamos nós com 2 sedes próprias nesse percurso aí de 25 anos, ao total de 130 pessoas sendo atendidas efetivamente, 65 em Balneário, 65 em Itajaí, e fazendo história na nossa cidade e trazendo muita saúde e desenvolvimento com qualidade de vida para as pessoas com síndrome de Down. Você já deu um spoiler de que existe uma demanda, que vocês estão já preocupados, né, em dar um atendimento aos 60 mais, a quem tem síndrome de Down e que se inclui nessa faixa etária. Então a gente já sabe que por aí já é um caminho, né? São os planos futuros. Ah, sim. A gente tem um plano, é um sonho assim distante, mas a gente sabe que um dia, quem sabe, né? São as moradias independentes. A gente tem um sonho muito grande, já fizemos algumas visitas, nossos diretores já conhecem alguns municípios que tem, acho que no Rio de Janeiro, São Paulo, se não me engano agora, que tem um edifício, tal, até sair no Fantástico, falando dessas moradias independentes, né? Sim. Tem um custo, lógico, né? Essas famílias vão ter que arcar com esse custo, mas é algo que a gente pretende futuramente, é um sonho distante, mas não tão distante, que a gente pensa para esse tipo de público aí, que ainda a gente não temos braço também, né? A gente está com o Amor para Down também para ser desenvolvida em Itapema, mas infelizmente por causa da burocracia a gente não consegue. Já tem 23 famílias na espera lá para ter uma filial lá em Itapema também. E a gente pensa que vai ser um salto na autonomia. Na autonomia, exatamente. Desses jovens, exatamente, né? Ter o seu espaço próprio. Porque assim, a gente se limita muito na questão da deficiência, mas eles têm uma vida normal como qualquer outra pessoa, né? Eles se desenvolvem, eles falam, uns falam melhor, outros nos falam melhor, mas isso também, na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente também tem as nossas deficiências. E eles namoram, enfim, casam, né? Tem agora uma menina que tirou a carteira de motorista, então assim, o limite, na verdade, quem dá somos nós, né? Mas eles estão aí, enfim.
Agora, falando um pouquinho de voluntariado e apoio, como é que a comunidade pode participar dos trabalhos da associação e se é possível se tornar um voluntário, né? De que forma que que a comunidade pode se envolver fazendo doações? Claro, Drica. A gente tem uma página do site, né, que é www.amorpradown.org, e lá tem todas as questões da nossa história e tudo mais, né, transparência, e a gente tem um linkzinho lá de voluntários. E aí os voluntários podem estar lá mandando um contato, escrevendo ali o e-mailzinho para nós, a gente recebe, encaminha, faz esse registro desse voluntário, e havendo alguma ação posteriormente, a gente entra em contato com antecipadamente, né, para verificar a disponibilidade desse voluntário. Mas todos os voluntários são muito bem-vindos para a nossa associação. A gente tem algumas ações, né, que desenvolvem pessoas que a gente precisa, né, para estar nos ajudando nessas ações, e aí esses voluntários são chamados para nos ajudar. Então, olha só, no próximo mês de julho, eu sei que a entidade, ela organiza anualmente, né, uma macarronada que virou tradição já da instituição. Eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos acompanhando pela internet, pelo rádio, para que as pessoas pudessem conhecer mais desse evento e a forma como esse recurso ele é aplicado. Certo. Então, os voluntários podem nos auxiliar nesse evento, né? Eu ia até falar, mas esperei deixar a Drica falar. A macarronada Amor pra Down é uma macarronada tradicional. A gente está no 17º ano já dessa macarronada, né? E os voluntários também podem estar nos ajudando também, são muito bem-vindos nesse evento. E essa ação ela é desenvolvida uma vez por ano, que ela, na verdade, é um recurso que a gente tem, que é um recurso que a gente chama recurso livre, né? Que a gente pode estar pagando comprando equipamento, fazendo melhorias na instituição. Então, esse ano a gente está com a data marcada para o dia 12 de julho, no Clube Atiradores em Itajaí, sob o comando do chefe Gilmar, que é um grande parceiro nosso de muitos anos, né? E lá a macarronada é um público, a gente recebe uma média de público de 600 pessoas que no evento ali, 600, a gente diz 600 pratos servidos, né? Mas é um público de 600 pessoas. E toda a comunidade de Balneário Camboriú e Itajaí, os nossos ouvintes estão convidados, né, a prestigiar. O convite é R$70, o valor adulto. É um buffet grande, tem 3 tipos de massa, tudo massa fresca, 3 tipos de molho, é maravilhoso. Quem vai sempre quer repetir. E a gente também tem a parte da marmita também, e de 6 a 12 anos você paga R$35, né, que é o valor da metade, né? Lá o estacionamento é livre, e esse recurso ele vem proveniente dessas questões que, como eu falei, né? O recurso que a gente tem, ele é 65% de recurso público, e esses restantes a gente faz esse evento. Agora, eventualmente, na metade do ano a gente tem a nossa macarronada, e final do ano a gente tem a nossa rifa também, que a gente realiza todo final de ano. Então já fica a dica para você, 12 de julho, participar, contribuir com a causa do Amor pra Down. É só também olhar pelas redes sociais, para quem está nos acompanhando agora, as redes sociais do Amor pra Down. Daniele, por favor. @Amor pra Down, é bem facilzinho, é o nosso próprio nome mesmo, e lá tá toda a divulgação, o link na bio também para comprar os ingressos, para enviar o direct para a gente poder orientar na questão da venda dos ingressos, e aí a gente está à disposição para qualquer dúvida. Bom, para a gente finalizar esse nosso bate-papo de hoje aqui no Câmara Cidadã, eu gostaria que você citasse um exemplo, algum case, né, de alguém que frequenta a entidade e que já está, de repente, com mais autonomia de vida, que está no mercado de trabalho. Queria que você fechasse o nosso bate-papo de hoje com um bom exemplo de quem passou ou ainda está passando pela entidade. Olha, a gente tem vários cases. Eu vou citar um, que é o Thiago. Ele não participa mais da instituição assim efetivamente, né? Mas é um rapaz que estava com a gente, está conosco desde pequeno, e ele sempre gostou muito de trabalhar. E ele é um menino que desenvolve muito bem nessa parte do mercado de trabalho. Hoje em dia ele trabalha no mercado ali no bairro dos municípios, né? Trabalha muitos anos numa rede grande aqui também do município de Balneário Camboriú. Tem o caso do Tiagão, posso também estar falando que é um dos nossos diretores institucionais, ele tem síndrome de Down, que é o Ramon, e é um menino que é cheio de desenvoltura, ele sempre sonhou em ser youtuber, e hoje em dia ele está, assim, mobilizando a rede social,
milhões de seguidores, patrocinado por uma agência, fazendo propaganda de marcas bastante, assim, conhecidas, né? E aí a gente vê que nada por acaso, né? Quando a gente sonha, né? E aí a gente quer e corre atrás, a gente vai. Então, são dois cases, assim, de sucesso, tanto do mercado de trabalho quanto essa questão agora das mídias sociais e tudo mais, né? Que a gente viu que são dois meninos, assim, grandiosos pra gente e a gente fica muito feliz em poder ter proporcionado uma sementinha ali na vida deles no Parque do Desenvolvimento. Um grande abraço a eles, então. O Câmara Cidadã de hoje vai ficando por aqui. Nós conversamos com a Daniele Berkenbrock. Sim. É isso. Ela que é mobilizadora de recursos da entidade, da Associação Amor Pradal, aqui de Balneário Camboriú. Até a próxima. Obrigada, Daniele. Obrigada a vocês. Câmara Cidadã. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.